Oi, amiga! Hoje nesse vídeo vou ensinar você a fazer esse pug, esse cachorro em amigurumi. Olha só que fofinho que ele ficou. Ele tem as patinhas assim articuladas, ele fica sentadinho, olha só. Tem esse rabinho todo charmoso aqui. Então, na aula de hoje eu vou estar ensinando a fazer. Vai ser a parte 1, eu vou ensinar a fazer a cabeça. E eu vou fazer dessa cor aqui, olha. A cor mais escura eu vou estar usando o brigadeiro, e a cor mais clara do corpo e da cabeça eu vou estar usando esse aqui, essa cor amêndoa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, toda semana eu tô postando novidade aqui para vocês. Deixa o seu like, compartilha, chama as amigas para fazer junto, né, esse pug. Então, bora para aula. Vamos iniciar fazendo o nosso cachorro pug em amigurumi com um anel mágico. Vamos iniciar assim, pegando aqui a ponta do novelo, vamos segurar aqui com o dedo polegar, vamos passar, ó, por cima do dedo indicador, vamos fazer um giro aqui, fazendo um X. Vamos segurar aqui esse X e vamos passar esse fio aqui atrás, vamos segurar aqui. Com a agulha virada para você, o ganchinho, olha, passa por debaixo aqui do fio e pega esse outro lá atrás. Passa por debaixo, ó, e aqui ficamos com uma laçada. E agora, vamos pegar a alça, a linha aqui de trás, que vem do novelo, e vamos puxar. Pronto, esse aqui é o nó corrediço. E agora, é só arrumar aqui, para deixar as linhas paralelas aqui, olha, uma do lado da outra. E agora, esse é o nó corrediço, agora vamos fazer um ponto baixo aqui dentro do anel. Então, vamos puxar a linha lá atrás. E pronto, olha, outro ponto baixo. Vamos colocar 6 pontos baixos aqui. Passa por dentro, olha, das duas linhas. Puxa lá atrás. Então, já fizemos 3, 4, 5, 6. E agora, vamos segurar aqui e a gente puxa um pouquinho aqui, ó. Vamos fechar só um pouquinho para iniciar a carreira de número 2. Vamos colocar, vou usar essa linha como marcador, então, vou colocar sempre entre o último e o primeiro ponto. E na segunda carreira, vamos fazer um aumento em cada ponto de base. Então, esse é o primeiro ponto da primeira carreira, ó, vamos colocar 2 pontos baixos aqui dentro. 1 e 2. E assim, consequentemente, nós vamos fazer 6 vezes essa mesma sequência. Então, no final da carreira, vamos ficar com 12 pontos. Terminei a segunda carreira aqui, tirei o marcador, agora eu vou segurar aqui. Vou segurar aqui em cima e fechar esse buraquinho aqui do meio, que é o anel mágico. Você sente que o fio corre por dentro dos pontos, olha. Foi entre os pontos, né? Fechou, agora vamos colocar o marcador aqui entre o último e o primeiro ponto. Deixa um pouquinho lá atrás, olha, para não ficar difícil de tirar na próxima carreira. Agora, na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir essa sequência 6 vezes e no final da carreira vamos ficar com 18 pontos. Na quarta carreira, vamos colocar o marcador entre o último e o primeiro. Vamos fazer agora 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. Vamos repetir essa sequência 6 vezes e no final da carreira vamos ficar com 24 pontos. Na quinta carreira, vamos colocar o marcador aqui, olha, agora não precisa deixar aquele espaço, ele já forma um espaço sozinho para a gente poder puxar na próxima carreira. Vamos fazer aqui 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, ó, 1, 2, 3, e no quarto aqui um aumento. Vamos repetir essa sequência 6 vezes e no final da carreira vamos ficar com 30 pontos. Na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base.
e no quinto, um aumento. Vamos repetir essa sequência 6 vezes, e no final da carreira, vamos ficar com 36 pontos. Na sétima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, vamos fazer um aumento. Vamos repetir essa sequência 6 vezes, e no final da carreira, vamos ficar com 42 pontos. Terminei aqui a sétima carreira. Agora, na carreira de número 8 até a carreira de número 17, nós vamos fazer ponto sobre ponto, e cada carreira com 42 pontos. Terminei aqui a carreira de número 17. E eu já marquei aqui onde nós vamos colocar o olhinho, tá? Vamos contar 9 carreiras. Então, 2, 4, 6, 8, 9. Entre a carreira 9 e 10, aqui é a carreira 9, aqui é a 10. Nós vamos colocar o olhinho. Aí, depois, o espaço, nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços e no próximo o outro olhinho, tá? Então, agora nós vamos fazer esse olho aqui, porque o pug tem, assim, essa mancha em volta do olho, né, mais escura. Então, nós vamos colocar aqui, vamos fazer, eu já fiz um e vou fazer o próximo com vocês. Eu já deixei marcado aqui, ó, já abri um pouquinho aqui no olho, pra ficar mais fácil, né, pra não perder tempo aqui. Então, nós vamos colocar esse olhinho, agora eu vou fazer o outro com vocês. Vamos pegar aqui a cor mais escura, o brigadeiro. Vamos fazer vamos deixar um espaço para eu arrematar depois com a agulha, tá? Então, vamos fazer um anel mágico aqui, com 7 pontos baixos dentro do anel. Primeiro, nós vamos fazer o nó corrediço, agora vamos colocar 7 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos segurar aqui, ó, vamos fechar só um pouco, não vamos fechar muito, porque nós vamos ter que passar com esse pino aqui dentro, tá? Então, vamos deixar um buraquinho aí. E agora, na segunda carreira, olha, eu vou colocar um marcador aqui entre o último e o primeiro ponto, tá? Esse primeiro é o ponto de base, esse primeiro ponto aqui é o ponto de base. Então, nós vamos fazer um aumento em cada ponto de base, nessa segunda carreira. E no final da carreira, nós vamos ficar com 14 pontos baixos. Então, o segundo aumento, ó, o terceiro, quarto aumento, quinto aumento, o sexto, e agora o sétimo aumento. Tá? Vou puxar aqui, olha, o marcador. Ficamos com 14 pontos baixos aqui. Podemos cortar um pedaço. Não deixa muito curto, porque nós vamos arrematar com a agulha. Então, olha, você pode puxar um pouquinho mais, ó. E agora colocar aqui dentro, tá? Aí, você puxa mais aqui. Esse meu olho aqui é o número 13. Se vocês forem usar um número maior de olho, então, provavelmente vai ter que aumentar. Ou então, se a linha que vocês estiverem usando for diferente da amigurumi, vocês experimentam, testam, ó. Ele tem que ficar na volta toda, essa parte aqui, tá? Essa parte da cor brigadeiro. Então, agora, nós vamos colocar aqui. Você abre com a tesoura aí. Nós vamos colocar aqui. Eu vou deixar essa emenda virado assim pra dentro, porque depois nós vamos colocar o focinho aqui. Então, eu vou colocar essas duas emendas aqui, olha, pro lado de dentro, tá? Aí, é só colocar a trava aqui atrás.
depois que nós vamos costurar, tá? Aí, vamos colocar a trava aqui atrás. Se você não conseguir apertar assim com a mão, você pode, com a ajuda de um alicate, tá apertando, tá? Olha aí como é que ficou. Vem com a trava. Olha aqui, eu já arrematei aqui um olhinho, agora vamos arrematar o outro. Vamos pegar esse fio aqui, ó, coloquei na agulha, é o fio do anel mágico. Então, vamos enfiar ele aqui, ó, por baixo, tá? Vamos mandar ele lá pra trás. Agora, vamos colocar esse outro fio aqui. Que terminou o ponto. E vamos colocar esse ponto aqui, olha, seria o próximo, né? Terminamos aqui e esse aqui o próximo. Então, nós vamos vir aqui, olha, bem aqui nesse Vzinho, nós vamos colocar essa linha, vamos passar lá pra baixo. Bem aqui, ó, no Vzinho, tá? Você passa lá pra baixo e aqui tem a trava, às vezes ela atrapalha. Então, mas você passa por dentro desse V. E ele vai ficar assim. Nós vamos dar o nó aqui. Vamos pegar as duas linhas. Dá 2 nozinhos. Não dá muito apertado esse nó aí, pra ele não repuxar aqui. Então, pronto, ficamos assim, com o olhinho do pug, olha. Né, em volta, ele tem essa mancha mais escura. Agora, vamos continuar fazendo a carreira de número 18. Vamos fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. 2, 3, 4, 5. E uma diminuição. Vamos repetir essa sequência 6 vezes e no final da carreira vamos ficar com 36 pontos. Na carreira 19, vamos fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. 2, 3, 4 e agora uma diminuição. Vamos repetir essa sequência 6 vezes e no final da carreira vamos ficar com 30 pontos. Na carreira de número 20, vamos fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. 2, 3 e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência 6 vezes e no final da carreira vamos ficar com 24 pontos. Na carreira de número 21, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência 6 vezes e no final da carreira vamos ficar com 18 pontos. Terminei aqui a carreira de número 21. Vou cortar aqui um pedaço. Deixar só um pedaço aqui, ó. E eu só puxo. Agora, vamos encher aqui a cabeça. Vamos colocar um enchimento aqui. Com a ajuda aqui do meu palito. Você pode estar usando aí um palito de churrasco, né? Essa minha aqui é a espátula de fazer unha. Você pode comprar e deixar um aí só pra você fazer isso. Pode ser aquele haste de madeira, né? Que é descartável, aquela madeira lá, ela segura mais, não fica deslizando na fibra. Então, é melhor aquela de madeira, aquela descartável. Você vai colocando aos poucos e vai enchendo por igual a cabeça, tá? Não vai socando de um lado só, porque senão ele vai embolando, endurecendo só de um lado, ó. A hora que
começar a ficar redondinha, você pode parar. Pronto, ficou uma cabeça bem redondinha, né, a do pug. Vamos fazer agora o focinho do nosso cachorro pug amigurumi. Vamos fazer aqui um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, primeiro nó corrediço, agora vamos colocar 6 pontinhos baixos dentro desse anel. 1, 2, vou puxar um pouquinho. 3, 4, 5 e 6. Vou puxar só um pouquinho, não vou fechar tudo. Agora, entre o último e o primeiro, vamos colocar esse marcador com espaço aqui, ó, para ele não ficar difícil de puxar na próxima carreira. E vamos fazer um aumento em cada ponto de base. Então, vamos repetir 6 vezes esse aumento em cada ponto. E no final da carreira, vamos ficar com 12 pontos. Terminei aqui, vou puxar o marcador, vou segurar aqui, ó, para terminar de fechar essa molinha. Puxa. Olha, fechou. E agora, nós vamos colocar o marcador aqui entre o último e o primeiro. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base e um aumento. Vamos repetir essa sequência 6 vezes e no final da carreira vamos ficar com 18 pontos. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. Vamos repetir essa sequência 6 vezes e no final da carreira vamos ficar com 24 pontos. Na quinta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. E no final da carreira, vamos ficar com 24 pontos. Terminando aqui, você pode cortar, deixando um bom pedaço pra gente costurar na cabeça. Olha, você só tira o ponto aqui. Nós vamos colocar ele aqui. Eu coloquei o focinho aqui. Eu contei o anel mágico. Depois, essa é a segunda carreira, então, entre a segunda e a terceira carreira, eu coloquei o focinho aqui. Olha, vai ficar desse jeito, e aqui foi onde eu terminei o ponto. Então, nós vamos colocar aqui, ó, dessa maneira aqui. E você coloca o focinho, ó, de maneira que fica o ponto, aqui o anel mágico embaixo, aqui da pontinha do narizinho dele, né? Aí, agora, nós vamos colocar a trava aqui atrás. E nós vamos posicionar aqui, vou colocar com alfinete. Essa trava, olha, ela fica sobrando bastante aqui, mas não tem problema, tá? Nós vamos empurrar ela assim pra baixo, tá? Ela vai ficar pra baixo aqui, olha. Então, ela vai ficar assim, desse jeito, até pra pressionar o focinho pra baixo, pra ficar com pouco focinho aqui, ó. Porque a característica do pug é assim, um focinho curto. Então, nós vamos posicionar aqui. Eu posicionei aqui o focinho, o focinho ficou circular, mas na hora de costurar, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar de forma triangular, tá? Pra dar esse formato aqui, na característica do focinho dele. Então, olha, já coloquei, posicionei ele aqui, nós vamos costurar nessa linha aqui do olho, ó, entre o olho. E aqui você pode marcar, olha, 1, 2, 3, nós vamos costurar aqui entre a carreira 3 e 4, tá? Eu terminei aqui o meu ponto, eu venho nesse próximo ponto aqui, olha, nesse Vzinho aqui, eu vou passar por debaixo, a agulha de dentro pra fora.
Vou passar aqui. Agora, eu vou começar a costurar. Não enchi, não coloquei enchimento, tá? Ainda. Vou pegar o ponto mais próximo aqui, tá vendo? E eu vou começar a costurar, olha, subindo a minha agulha. Que eu vou costurar toda essa volta aqui do focinho. Aí, no focinho, eu venho de dentro pra fora. Sempre pego no próximo ponto, olha, dou uma puxadinha. E aqui no ponto onde eu saí com a linha, eu venho e introduzo no mesmo lugar. E vou subindo, ó. Eu vou subindo aqui. Pego sempre no próximo, ó, de dentro pra fora. Vou puxando. Coloco sempre no mesmo buraquinho. Ó, vou contornando do ladinho aqui do olho dele. Você puxa, ó, de maneira que ele fique bonito aqui na costura, tá? Não deixa nem frouxo e nem muito apertado. Agora, eu já vou começar a costurar aqui em cima do nariz, olha. Já vou tirar aqui esse fio, esse alfinete. Agora, eu já costuro assim reto, tá? Esse enchimento que tá saindo lá de dentro, depois é só tirando. Depois você vai tirando com a mão. Ó, vai indo reto agora, né? Aí, agora, na hora de descer, você pega mais ou menos os pontos que você pegou daqui desse outro lado. Tá? Vem beirando aqui, ó, ao redor do olho dele. Aí, vai agora descendo, conforme você desceu do outro lado lá. Você vai descendo na diagonal. Vou tirar esse outro alfinete aqui. Você vai olhando para ver como é que está ficando. Sempre deixando igual, né? Esse lado aqui com esse lado aqui. Na hora que chegar aqui, onde a gente começou a costurar, nós vamos abrir ele aqui, tá? Ó. Que aqui nós estamos subindo, fechando. E aqui, ó, nós estamos descendo e abrindo. E agora, já vamos começar a fechar ele. Conforme você vai costurando, você vai observando, tá? Como é que tá ficando a sua costura. Agora, já pode costurar reto essa parte aqui de baixo.
sempre reto aqui. Confere para ver se os pontos está ficando bonito, né? Nem muito apertado e nem muito frouxo. Agora, aqui nós já podemos colocar um pouco de enchimento antes de fechar, né? Porque, olha, já sobrou só esse pedacinho aqui. Então, nós vamos colocar um pouquinho aqui dessa fibra. Não vamos colocar muito para não estufar ele assim pra frente, porque o pug tem um focinho curto aqui, né? Então, vamos colocar só um pouquinho. Tá? Aqui em cima nem precisa colocar, tá? Só coloca aqui embaixo. Pronto, e agora eu vou subindo, eu vou subir um pouquinho aqui, depois até encontrar lá com o primeiro ponto, né? Vou indo na diagonal, abrindo. E agora, eu vou encontrar aqui no primeiro ponto. Tá? Puxei aqui o enchimento. Aí, você só vai observando para ver se ele ficou igual dos dois lados, né? Tanto aqui como ali. Agora, é só você vir aqui, vamos dar um pontinho aqui. E vamos esconder o fio. Acho que eu vou passar pra cá. E depois é só esconder os fios aqui, ó, por entre os pontos. Você vai pegando alguns pontinhos e vai escondendo o fio. Agora, pode voltar pro lado de cá. E ficou assim o nosso focinho. Agora, vamos fazer a orelha do nosso pug aqui. Olha só, ele vai ficar assim, dessa forma aqui, ó. Então, a orelha vai ter esse formato aqui. Eu já adiantei essa aqui, agora eu vou fazer outro lado com vocês. Então, aqui eu já fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, e na segunda carreira, um aumento em cada ponto de base, e no final da carreira, 12 pontos. Na terceira carreira, vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, dois e um aumento. Vamos repetir essa sequência 4 vezes. E no final da carreira, vamos ficar com 16 pontos. Na quarta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. E no final da carreira, vamos ficar com 16 pontos. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2,
3 e um aumento. Vamos repetir essa sequência 4 vezes e no final da carreira vamos ficar com 20 pontos. Na carreira de número 6 até a carreira de número 9, vamos fazer ponto sobre ponto. E cada carreira com 20 pontos. Terminei aqui a carreira de número 9 e agora nós terminamos aqui, ó, com 20 pontos. Então, nós vamos dobrar ao meio e vamos pegar um ponto baixo de cima e um ponto baixo de baixo. Vamos colocar aqui a agulha, né, nesse próximo ponto, pegar as duas alcinhas aqui e nesse último ponto também, olha, onde está saindo essa linha aqui. E agora a gente puxa de uma vez e faz um ponto baixo. Agora, no próximo, um de cima e um de baixo, olha, vamos ter 10 pontos baixos aqui. Já fizemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui no final tem que sobrar 2 pontos também, olha. Pegando assim, seria um de cima e um de baixo, 10 pontos. Ficamos com 10 pontos baixos. Agora, uma correntinha, virar o trabalho, agora vamos fazer ponto sobre ponto. Essa seria a carreira de número 11, vamos fazer ponto baixo até chegar no final. Então, é ponto sobre ponto. Vamos terminar com 10 pontos baixos aqui também. E agora, vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho e fazer aqui também ponto sobre ponto. Então, vamos terminar a carreira de número 12 com 10 pontos baixos. Assim, a gente já finaliza a orelha do nosso pug em amigurumi. Pronto, terminamos. Agora, podemos cortar. Vou deixar um pedaço para costurar na cabeça. E agora, é só puxar. Pronto, agora temos as duas orelhas aqui. Eu já preguei uma orelha aqui desse lado. Ali ele vai ficar assim. E agora, vamos fazer aqui. Eu contei aqui, ó, 4 carreiras. Uma com anel mágico, né? 2, 3 e 4. Então, foi a mesma coisa aqui, olha. 1, 2, 3 e 4. Então, entre a carreira 4 e 5, eu vou começar a costurar, tá? 2, 4, ó. Vou começar a costurar aqui nesse alfinete. Aqui, eu contei 2, 4, 6, 8 e 9. Entre a carreira 9 e 10, eu terminei a orelha. Então, ficou assim. Contei 4 carreiras, comecei a orelha e na diagonal, ó, eu indo pra diagonal, costurei até a carreira de número 9, 9 e 10, né? Ela descendo a orelha. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Olha, vai ficar assim. Tá muito fofo, gente? Tá muito fofinho, né? Só que nós vamos costurar a orelha, podemos começar aqui, deixar... Eu já coloquei a agulha aqui, ó, e eu vou tirar esse alfinete e vou colocar aqui. E agora, esse alfinete, colocar aqui. Então, ele vai passar um pouquinho aqui, porque se você contar daqui, ó, como nós trocamos a carreira, tá vendo? Mas vamos ver, ó, nós vamos terminar na mesma direção. Vamos ver. Então, eu vou costurar ela para trás, tá? Eu vou colocar aqui entre a carreira 4 e 5. Você sempre pega o ponto mais próximo aí, onde a linha está saindo, né? Então, a linha está saindo da orelha, o ponto mais próximo é aqui. E eu deixei a mesma distância daqui a aqui, olha. Né? Então, essa distância que eu deixei aqui, eu deixo aqui também.
Aí você vai observando. Acho que ele é até um pouquinho mais pra cá. Assim. E agora, eu entro aqui nesse primeiro ponto. E vou fazendo assim, ó, pegando um ponto do lado do outro, vou até tirar aqui já. Coloco nesse próximo, que seria o segundo. E vou descendo assim na diagonal. Venho aqui, ó, no terceiro ponto. E vou trabalhando dessa forma aqui. Você observa para ver se vai ficar como o outro lado. Ó. E aqui também. Nessa mesma distância, você pode até contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certinho. Olha, você vai descendo aqui na diagonal. E vai pegando os pontinhos. Coloca aqui no último ponto. Você puxa, não puxa muito, né? Pra não ficar muito repuxado. Olha aí. Então, a gente costura ele pra trás, pra quando a gente colocar pra frente, ele dá fazer essa curvinha aqui em cima, ele não fica assim, olha. Se a gente não costura pra trás, costura pra frente, ele vai ficar assim. Ele não fica com esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Então, por isso que a gente costura ele lá pra trás. Tá? Agora, chegando aqui, ó, você observa pra ver se tá bem costuradinho. Aí, é só vir aqui e dar um nozinho aqui, ó. Dá um nozinho bem firme nele. Eu vou passar pro lado daqui de baixo, ó. Esconde o nozinho. Passa ele aqui e vamos passar por entre os pontos. Vamos pegar os pontos aqui, olha, passando por entre os pontos. Eu posso voltar pro outro lado. Olha, ele não sai aqui, tá? Do outro lado. Você passa por entre os pontos. Pronto, eu acho que ficou legal agora. Agora, você pode cortar. Olha só como ficou a cabeça do nosso pug. Muito fofo, né? Agora, vamos fazer o detalhe da boca. Olha, peguei um pedaço de fio aqui amigurumi, o preto, só um pedaço, né, pra fazer. Eu vou fazer só um risquinho aqui, tá? Um risquinho bem aqui embaixo desse narizinho dele. Então, eu vou colocar aqui, ó, em qualquer lugar, passando por entre os pontos, né? Não passa dentro, assim, do fio. Passa por entre os pontos, pelo buraquinho mesmo. Ó, eu acho que
vai ser aqui. E agora, olha, eu vou fazer esse detalhe aqui, tá? Então, agora eu vou bem aqui no embaixo do focinho e vou sair aqui, ó, no mesmo buraquinho onde eu entrei, tá? Ó, no mesmo buraquinho aqui. Olha aí, só esse detalhezinho aqui, tá? Então, agora eu vou amarrar. Vou dar 2 nozinhos. Agora, no mesmo buraquinho, olha. Pronto, agora posso esconder o fio. Então, ficou esse detalhezinho aqui da boquinha dele. Opa, quase cortei o olho dele. Então, toma cuidado na hora de cortar, tá? E agora, já vamos esconder esse fio aqui. Olha, eu vou esconder esse daqui. Terminamos o ponto aqui, agora vamos para esse próximo ponto. Então, de dentro para fora, ó, a gente pega as 2 alcinhas aqui. E depois, vamos esconder ele aqui por entre esses pontos. Pega 2, pega 2. Ó, pegamos 6 alcinhas aqui, 3 pontinhos. Puxa aqui para arrumar ele. Agora, eu posso voltar para lá, ó. Passando assim por debaixo. Por entre os pontos, né? Vamos cortar ele. Então, não puxa muito forte, né? Pra não ficar repuxado. Pronto. E aqui está a cabeça do nosso pug. Terminamos aqui a cabeça do pug. Quem quiser fazer dele um chaveiro, eu deixei aberto aqui, porque eu vou fazer o corpo na próxima aula. Então, nós terminamos aqui com 18 pontos. Mas quem gostou, terminou, chegou até aqui e falou, ah, eu quero fazer um chaveiro. Então, você pode continuar aqui, você não corta o fio. Então, terminamos com 18. A próxima carreira, você faz assim. Faz um ponto baixo em cada ponto, no ponto de base e uma diminuição. Você repete por 6 vezes essa sequência. Aí, no final da carreira, você vai ficar com 12 pontos. E daí, na próxima carreira, você faz 2 pontos baixos e uma diminuição. Você repete essa sequência 3 vezes. E no final da carreira, você fica com 9 pontos. E daí, é só fechar com o anel mágico, tá? Então, daí ele fica fechadinho e você pode estar fazendo um chaveiro. Esse aqui, essa cabeça, olha, para você ter uma ideia, ele ficou mais ou menos com 5,5, né? Ele fechadinho aqui, ó. Acho que você pode colocar um 5,5, tá? Então, ele, ó, só para você ter uma ideia do tamanho dele. Aí, você pode pegar uma argola desse daqui, ó, de chaveiro. Se não quiser fazer o cordão, você pode chegar aqui, ver onde que é o meio e colocar aqui uma argolinha e tá pronto o chaveirinho. Então, na próxima aula, eu vou estar ensinando a fazer esse corpinho aqui, ó. Ele fica sentadinho, tá? Ele fica assim articulado, o bracinho também. Eu vou fazer o corpinho pequenininho. E aí, ele fica sentadinho dessa forma aqui, ó, dessa maneira aqui, tá? Então, a próxima aula eu vou ensinar a fazer esse corpinho. Aí, vamos ter as 2 cores, para você ver, olha, como que fica bonitinho, né? Tanto uma cor como a outra. Então, obrigada, agradeço a todos vocês que ficaram comigo até o final dessa aula, agradeço a todas vocês que acompanham, que faz
o cachorro, né? Eu fico muito feliz, faço com muito carinho. Quem ainda não é inscrita, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha com as amigas essa fofurinha aqui. Fala para mim nos comentários qual cachorro que você já fez na minha aula. E muito obrigada, até a próxima. Beijo!